versículos 18 a 24. Esse é o tipo de mensagem, amados, no mês da família, que é proibido fazer qualquer tipo de indireta, cotovelada no seu cônjuge. Não faça isso, nem golpe baixo, obviamente, porque é a mensagem que fala sobre o relacionamento conjugal. É a mensagem que fala de que Deus, na sua ciência, na sua onisciência, oni no sentido de toda ciência, Ele criou as coisas tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Uma rápida recapitulação, uma conexão com a mensagem de domingo passado, e muitos de vocês estavam aqui. Eu expus no capítulo 2, nos versículos 4 até o versículo 17, em que eu falei sobre a ideia de que Deus criou a família para cuidar do mundo como um jardim. Como um jardim. Eu apresentei aqui a ideia bíblica de que o homem foi criado por Deus para ser um lavrador, um trabalhador, um jardineiro no jardim de Deus. O mundo é o jardim de Deus. A relação do homem com a natureza não pode ser predatória. O homem não pode dominar a natureza no sentido de prejudicá-la, de expropriá-la, de explorá-la, de ser devasso para com a natureza criada, como o ser humano tem sido ao longo dos tempos. Esse é um extremo. Mas também a nossa relação com o jardim ou com os animais não pode ser também de uma intimidade doentia. O nosso chamado é para dominar a criação de maneira soberana, tendo cuidado para com toda a natureza criada. Gênesis 1, 26, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então eu afirmei isso de maneira categórica. O homem é um trabalhador no jardim. Ele foi criado para cultivar e guardar. Não é? No versículo 15 do capítulo 2 diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Uma outra verdade que nós vimos aqui no domingo passado é de que Deus não criou o homem para morrer. A morte foi um resultado de uma obstinada escolha do homem de viver autonomamente em relação a Deus. Nós vimos aqui de que Deus criou o jardim e no meio do jardim tinha a árvore da vida e uma outra árvore do jardim a quem Deus disse de maneira muito clara no versículo 16 e 17, o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu disse, se você tem dúvidas, acompanhe a mensagem no YouTube, de que o problema dessa árvore não era da árvore de ser do conhecimento. Deus não é contra o conhecimento. Deus não é contra a ciência. Deus não é contra a pesquisa, Deus não é contra a academia. O que Deus deixou claro desde o início é de que o homem não precisava ser autônomo, ser independente. O homem não precisava conhecer o bem e o mal, porque ele era o bem. Em latim, sumo bonum, ele era o bom por excelência. O homem não precisava. Francis Schaeffer diz que no caso de Adão e Eva, como finitos, Deus os informara do resultado de comer e revoltar-se. Mas quando realmente se revoltaram, Adão e Eva obtiveram conhecimento experimental do mal e de todo o fluxo de crueldade e sofrimento resultante. O errado, Francis Schaeffer vai dizer, não era o conhecimento como conhecimento, mas a escolha feita contra o mandamento e a amorosa advertência de Deus. Por isso que o texto é claro: por conta do homem ter comido deste fruto, certamente ele morreu.
O certamente morrerás, no hebraico, significa morrendo, morrerás. Há uma ênfase aqui de que, de fato, a desobediência do homem em relação a Deus trouxe a morte para a terra. Deus não criou o homem para morrer. Por isso que a gente sofre, amados, quando a gente vai para um velório. Por isso que é trágico ou trágica a realidade do aborto, por exemplo. Um dia eu vi um depoimento de uma americana dizendo que ela trabalhava num grande hospital, que o que lhe causava espécie, o que lhe causava realmente angústia, era o fato de que no mesmo corredor haviam mães que estavam dando à luz a seus filhos e outras mães que estavam encaminhando-se para salas do aborto, em estados, obviamente, em que o aborto é legalizado naquele país. É triste, amados, porque a morte, Deus é contra a morte. Está aí, Deus é contra a morte. O nosso Deus é sempre a favor da vida. E terminamos falando de que em Jesus o homem pode retornar ao seu estado de vida do Éden. Não ao Éden em si, mas ele pode voltar àquela relação que havia. Não é à toa que eu citei aqui de cabeça, atribuindo a Mateus, mas na verdade foi Lucas que registrou o diálogo de Jesus com um dos ladrões na cruz, quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aí você está pensando, mas pastor, o que tem a ver? A palavra paraíso, no grego, corresponde a jardim, no hebraico. Então é como se Jesus tivesse dito: hoje mesmo você estará comigo de volta no jardim. Quem gosta de boa música deve ouvir a música interpretada pelo Paulo César Baruch, Jardim da Inocência. É uma música que eu não consigo assistir sem me emocionar severamente. É como se Adão estivesse chorando e clamando diante de Deus: me traz de volta, Senhor. Eu quero estar de volta. Eu quero voltar ao jardim da inocência. Mas Jesus garantiu, José: hoje mesmo estarás comigo no meu jardim. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Em Jesus, amados, o Éden é revivido por cada um de nós. Há um lugar para nós no paraíso. Há um lugar para nós no jardim de Deus, no jardim da inocência. E daí então, amados, família é criação de Deus, porque Deus continua, o seu olhar, o olhar de Deus é um olhar muito especial, Tuane. Não precisa se emocionar, mas olha só o que Deus vai dizer aqui. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha que coisa linda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos. Olha só como é o domínio do homem sobre os animais. Foi ele que deu nome aos animais. E isso é domínio. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Não é? Me permita, amados, a singeleza. Para o cachorro havia a cadelinha, para o boi tinha a vaca, para o leão tinha a leoa, e por aí vai. Mas para o homem, Max, não havia uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, uma anestesia, primeira anestesia na história da humanidade. E este adormeceu. Primeira anestesia, porque foi a primeira cirurgia, Gustavo. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou. O verbo aqui no hebraico para formar
eu vou inventar uma palavra em português, artesanou, né? É uma criação artesanal. Ele formou, ele moldou, caprichou uma mulher e a levou até ele. E o homem, então, amados, gamadão, apaixonado, disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Você pode dizer amém? Continue Deus falando ao nosso coração com poder e autoridade no nome de Jesus. Amém. João Marcos, dando um clique aí, por favor, meu filho. A grande ideia desta passagem: Deus criou o casamento para ser a base da família. Não existe família, amados, que não tenha base no casamento. Mesmo se a sua família hoje está incompleta, houve um casamento. Você está aqui porque houve um casamento. Você é resultado, então, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. A ciência multiplicou-se, o entendimento das pessoas, as pesquisas, mas não se pode produzir vida humana sem a conjunção de elementos de um homem e de uma mulher. Não tem como. Não tem como. Nesse texto eu dividi em 3 porções. Primeiro, uma evidência. Qual é, João? Não é bom que o homem esteja só. Isso é uma evidência. Segundo, João, uma providência. Deus da costela do homem fez uma mulher. Depois, terceiro, uma consciência. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Primeiro, a evidência, versos 18 a 20. Disse mais o Senhor Deus, vai se repetir isso ao longo do registro da criação, porque de fato é o Senhor que faz todas as coisas. A partir da fala de Deus, a partir da palavra de Deus, todas as coisas são criadas. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, preste atenção, de maneira que o que é visível vê existir das coisas que não são visíveis. Tudo aconteceu por conta da palavra de Deus. Se você conhece as Escrituras, no capítulo 1, você vai encontrar um refrão, irmã Nilza. Viu Deus que tudo isso era bom. Primeiro dia. Segundo dia, viu Deus que isso era bom. Para não ficar repetitivo. Quarto dia. Quinto dia. No sexto dia, e viu Deus que isso era muito bom. Muito bom, porque ele havia criado o homem e depois criado a mulher. Aí você está pensando, mas pastor, a criação da mulher só foi no capítulo 2. É que são 2 relatos. O capítulo 1, a visão vista por cima, a visão panorâmica. O capítulo 2 é a visão pormenorizada. É você usar o zoom, né? Ou usar a lupa. Então são os destaques do capítulo 1. Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, no sexto dia. E viu Deus que tudo era muito, muito bom. Mas aqui, amados, diz, nesse corte aqui, ou nesse recorte, que Deus que havia dito, tudo é bom, 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 tudo é muito bom. Não é bom. Por que não é bom? Porque não é bom, amados, que o homem fique só. Adão foi criado por Deus, foi colocado no jardim do paraíso, mas não é bom que ele estivesse só.
Gênesis deixa implícito que a nossa intensa capacidade relacional, criada e dada a nós por Deus, não se realiza apenas no relacionamento vertical com Ele. Nós precisamos também de relacionamentos horizontais com outros seres humanos e, sobretudo, a praga da solidão, mesmo no paraíso edênico, ainda existia. Solidão não é bom, amados, nem no jardim do Éden. Nem no jardim do Éden. Não é bom que o homem esteja só. Eu já ouvi, Adriano, cada lorota nesse texto. Um pregador fez questão dizendo o seguinte: Deus estava, na verdade, dizendo ao homem: olha, está faltando algo, porque eu não fiz direito. Eu não sei onde eu errei. Não, amados. Deus evidencia algo que é uma realidade, que Provérbios 18, 22, Erivelto, vai dizer: quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Levante sua voz e diga: minha esposa é uma bênção do Senhor. Ou o solteiro dizendo: eu quero uma esposa que seja uma bênção do Senhor. Uma bênção. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora que lhe complete. Antes de você, feminista funcional, dizer auxiliadora, atribuindo a uma função subalterna, a auxiliadora aqui é aquela que ajuda, que presta socorro. O termo ajudante, ezer, no hebraico, vai denotar força. Não é à toa que nós temos um texto da Bíblia que diz que Deus, junto com o povo, à frente de uma batalha, fez questão de estabelecer um marco, Ebenezer, Ezer, pedra de ajuda, pedra de socorro. Salmo 118, 7 vai dizer: o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Deus é o nosso ajudador nas batalhas. A ajudadora que Deus deu a Adão era uma extensão da ajuda do próprio Deus. A ajudadora é o modo como Deus responde ao não é bom que o homem esteja só, em muito bom. Qual foi a virada entre o não é bom e o muito bom? A mulher. A mulher é o ponto mais alto da criação. É o ápice da finalização por Deus na história da criação. A mulher tem um chamado elevado. Ela reflete a imagem de Deus junto com o homem. Ela serve a Deus ao servir ao seu marido e ao servir aos seus filhos. Por isso que a recomendação divina aos homens, em 1 Pedro 3,7 é: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. A mulher é uma bênção. Mulher ajudadora, que lhe seja idônea. No hebraico, que fosse semelhante, que estivesse na sua frente, que estivesse diante dele, que estivesse junto dele. Uma mulher abençoada, amados, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, levanta o ânimo de uma família, estabelece as bases de uma família. Provérbio de Salomão vai dizer de que a mulher virtuosa edifica a sua casa, a mulher tola com as suas próprias mãos a derruba. É interessante, amados e amadas, que foi Deus que trouxe a mulher para o homem. Da mesma forma que ele havia trazido os animais para que o homem estivesse dando o seu nome, aqui nós temos a evidência, amados, de que assim como o domínio aos animais havia sido dado ao homem, também à mulher foi-lhe dada a responsabilidade de estar diante dele, de estar junto dele. Martinho Lutero vai dizer que Adão deve ter sido um espécime extraordinário.
Lutero chega a dizer de que Adão tinha superado os animais, até mesmo nos detalhes, que eles eram insuperáveis. Lutero chega a dizer, amados, pode parecer exagerado, mas é verdade, que Adão deveria ter uma força maior do que a do leão, uma visão mais aguçada do que a da águia. E aí Lutero, apaixonada por Catarina de Vambora, disse certamente verdade nesse ponto também. Se isso era verdade para Adão, o que podemos dizer de Eva? Eva teria sido tão forte, ágil, perspicaz e brilhante quanto Adão. E mais, disse Lutero, ela deve tê-lo superado em beleza e graça. Eva foi criada, queridona e queridão, com a glória primeira de Deus. A despeito da existência física, mental e moral. Versículo 18 nos diz que ela foi feita para o homem, uma auxiliadora, idônea e adequada. Uma mulher, amados, mantém um homem de pé. Isaac estava choramingando pela morte de sua mãe. Abraão, notando que Isaac estava meio borocochoco, deprimido, mandou Eliezer à busca dos familiares lá em Padarã para escolher uma esposa para o garoto. Chegando lá, em Gênesis nós temos esse relato, depois você procura e estuda e se emociona. Chegando lá, Eliezer fica surpreso com a voluntariedade de Rebeca, uma pastora de ovelhas, uma mulher forte, ágil, perspicaz, linda, trabalhadora. E ele diz, essa é a mulher que Isaac precisa. Vou encurtar a história para não ficar me delongando aqui em detalhes e para incentivá-la a ler a Bíblia. Quando Isaac recebe Rebeca na tenda da sua casa, na tenda da sua mãe, a palavra de Deus diz que ela lhe foi consolo para o seu coração. E consolo no original hebraico significa ficar de pé. A mulher abençoada faz com que o marido permaneça de pé. É uma ajudadora idônea, Adriano. É uma ajudadora do lado. É uma evidência. O homem criado para dominar os animais, e dominava. Animais da terra, animais do mar, animais do ar. O homem, esse espécime extraordinário, para usar a expressão de Lutero, agora ele é completado, preste atenção, completado. Repare, quer ver um detalhe que eu percebi na Bíblia King James, que eu achei fantástico. No relato da criação, em Gênesis 1, o texto diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há um convite plural aqui, para que a Trindade como um todo, bem como todas as hostes celestiais, participassem e aplaudissem a criação do homem. Façamos, meu querido pastor, para criar a mulher, no versículo 18 diz, farei. Há diferença. Deus diz, olha, a criação do homem já está completa. Ele é a imagem de Deus. Mas agora eu vou fazer pessoalmente algo aqui. Eu vou dar um brilho maior, vou complementar, vou criar a mulher. Depois da evidência, então, João Marcos, vem a providência. Como que Deus cria a mulher? Ele faz cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Deus iria fazer algo, e tinha que ser feito sozinho. Eu não quero crer como um pregador emocionado disse que Deus fez o homem dormir para que ele não desse palpite sobre a criação. Senhor, o nariz assim não, mais um pouquinho para baixo. Não, Deus não é sugestionável. O homem teve que dormir, foi como se Deus dissesse o seguinte, não tem nada a ver com você. Eu vou te dar um presente que você não merece. Eu vou te dar um presente que eu não quero
que você veja nenhum processo. Eu quero que você durma. Eu quero que você descanse. Esse sono profundo, amados, um comentarista disse, acredito que foi o Joel Pig, foi ele mesmo. Esse sono profundo deve ter sido algo como uma anestesia. A operação que Deus realizou, semelhante a uma cirurgia médica. Deus extraiu uma das costelas do homem, preencheu o lugar vazio com carne, fechando a ferida. Eu ouso a dizer, amados, digo eu, não, Senhor, nem que nem cicatriz ficou. Deus fez, literalmente, edificou, construiu, no hebraico, uma mulher, meticulosamente, belamente, laboriosamente, formou uma mulher com as suas próprias mãos, cada pedacinho, tão especial quanto o homem que havia criado. Só que existe algo particularmente belo, poético sobre essa criação. A mulher é feita para o homem, e por isso pode-se pensar nela como uma serva do homem. E aí, amados, eu tenho que citar o puritano Matthew Henry. A mulher foi feita da costela, do lado do homem, do lado de Adão. Não da cabeça, para não governá-lo, nem de seus pés, para não ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, debaixo do braço, para ser protegida, perto do coração, para ser amada. Paulo concordou com isso em 1 Coríntios 11, 8 e 9. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Calvino, há quem diga, o próprio Calvino também tinha o seu romantismo. Ele disse, Adão caiu em profundo sono, não para ocultar dele a origem de sua esposa, mas para isentá-lo de dor e preocupação, até que recebesse uma compensação tão excelente pela perda da sua costela. Ei, Calvino, apaixonado de sua Idelice, era o nome da esposa de Calvino. Idelice. Vou até citar de novo, porque Calvino me emocionou agora aqui. Adão caiu em profundo sono, não para ocultar dele a origem de sua esposa, mas para isentá-lo de dor e preocupação, até que recebesse uma compensação tão excelente pela perda da sua costela. É como se Adão, amados, nunca mais reclamasse de Deus, cadê a minha costela? Porque ele tinha algo muito melhor do que uma costela. Ah, pastor, mas como é que ele tinha algo melhor do que a costela? Está na Bíblia, a primeira poesia da Bíblia. Versículo 23, o homem disse, esta é afinal osso dos meus ossos. Literalmente, né? Carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. O hebraico foi tirado do Ish. Por isso eu vou te chamar de Ishá. Ah, Eva, em Gênesis 3:20, o homem deu nome à sua mulher de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Não me veja como grosseiro, tá ok? Mas entenda o meu ponto, para não sair daqui bravo comigo. Assim como o homem deu nome aos animais, ele deu nome à sua mulher. Isso dá ideia de domínio, de governo. Isso é para ver o quanto que o governo, claro que não é na mesma proporção, na mesma condição, mas é um governo. É um governo. Não foi a mulher que deu nome ao homem. O homem deu nome à mulher. Paulo vai levar isso muito a sério, a sua carta em 1 Timóteo, quando vai falar de que a mulher, ela foi criada depois do homem. Então, por ordem de criação, a mulher não deveria ter autoridade de falar das coisas de Deus em si mesma. A mulher só pode falar de um púlpito, de uma igreja, se ela estiver sob a autoridade do homem. Ela precisa ser autorizada pelo homem para falar de Deus. Isso é padrão criacional.
Padrão criacional. E Paulo vai dizer algo a Timóteo também, que deixa as feministas iradas, que diz que a mulher vai ser salva sendo mãe de filhos. E aí já tem mulher dizendo, não, eu não aceito ser mãe, esse negócio de ser mãe está ultrapassado. Mas a palavrinha Eva significa o quê? Mãe da vida. Mãe de todos os que têm vida. Abraham Kuyper, outro calvinista também importante, holandês, Eva personifica todo o feminino na raça humana. Nela há escondido, como num grão ou semente, toda a graça e independência de uma mulher. Sua susceptibilidade a Satanás, a mulher é mais susceptível a Satanás do que o homem. Tem dúvidas? Acompanhe as próximas mensagens. A mulher que foi enganada por Satanás não foi o homem. Não foi o homem. A mulher tem... Agora, Abraham Kuyper coloca isso muito bem. Sua susceptibilidade a Satanás, porém também sua susceptibilidade à fé. É uma coisa louca, porque ao mesmo tempo que a mulher é suscetível a Satanás, ela é suscetível a Deus e as coisas de Deus. Está aí os círculos de mulher de oração das igrejas pentecostais, que não me deixa enganar e falar sozinho. As irmãs que oram têm história para contar. E muita história. O mundo hoje soma da costela de Adão, Kuyper vai dizer. Porém, graças a esse relato aparentemente absurdo, o crente mais simples da Igreja de Deus entende a relação entre os homens e as mulheres melhor do que o mais profundo filósofo, que medita sobre a base de seus preconceitos pessoais. Eva foi criada de Adão. Adão deve ser considerado como a origem, o fundo do qual ela apareceu. Porém, isso não significa que Adão a fez. Ainda que ela tenha procedido dele, foi Deus quem a criou. Não se esqueça de que o homem estava dormindo, em um pesado sono. Ela, antes de aparecer sobre a terra, existia no pensamento de Deus. Deus a viu, a criou. Eva é produto da criação de Deus. Agora, quer ver um detalhe? É que Kuyper vai fundo aqui, me permita, eu não quero ser chato com essa citação longa, mas vale a pena a gente pensar junto com ele. Eva nunca foi uma criança. Eva nunca foi uma filha. Eva nunca foi uma jovem. No instante da criação, ela estava diante de Adão no paraíso, resplandecente, em plena maturidade feminina. Hormônios ali perfeitamente equilibrados. Era uma mulher completa. Perfeições que não eram devidas à cultura, à tradição. Ela era um produto da criação divina. A mulher não tem, pois, motivo para se queixar de não ser homem, pois ela é resultado da atividade divina. É verdade que Adão existiu primeiro. Ele foi seu cabeça e a raiz da qual ele procedeu. Porém, Adão não era viável sem Eva. Estava em necessidade. Eva foi a ajuda que ele necessitava. Deus criou a mulher como uma ajuda para o homem. Uau! Osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. João Marcos, mas tem um lance da consciência. Versículo 24 diz que cabe ao homem, não à mulher, ao homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Cabe ao homem, queridão, você que está aqui, deixar pai e mãe. Isso é um tremendo reajustamento familiar. A intimidade da unidade familiar, que você foi acostumado com mamãe, com papai, dando comidinha na boca, fazendo seu prato, lhe chamando de lindinho, tudo isso ficou para trás. Ficou para trás, acabou a mamata. Agora você é homem, você é marido. Você é marido, então tem que deixar. Deixar a relação pai-filho, ou mãe e filho, na maioria das vezes, para a relação homem-mulher. Tem que deixar. Tem que deixar. Não é um deixar, amados, de abandonar lealdades,
mas é um deixar de abandonar compromissos. O homem tem mais compromisso com a sua esposa do que com a sua mamãe. Salvo em situações extremadas, que a sua mãe está passando necessidade, fome, miséria, você é responsável de comprar as coisas para a sua casa. Se você for dar qualquer presente para sua mãe, tem que ser em comum acordo com a sua mulher. Ora, pois, porque agora você é homem. Jaime Kemp, deixar geograficamente quem casa quer casa ou apartamento. Nada de morar no puxadinho da casa, em cima, no segundo andar, separado, tendo lugar para si. Um deixar emocionalmente. Nada de ficar choramingando mamãe, papai, quando a coisa está errada. Você é homem. É homem ou não é homem? E é um deixar financeiramente também. Nada de pedir dinheirinho para papai. Casou, meu amigo? Se tem miojo, come miojo. Se tem biscoito, come biscoito. Divide o ovo em 4. O almoço e a janta. Para um e o almoço e a janta para o outro. Mas não tem que invejar do tempo que tinha carne na casa do seu papai e da sua mamãe. Vaca gorda ficou para trás. Agora encare o tempo das vacas magras. Tem que dividir. Você é homem. A gente fala isso, mas é verdade. Eu ouvi um testemunho de alguém dizendo isso. O pai todo dia, o João Batista não está aqui para eu mexer com ele, né? O pai todo dia ia e olhava para a geladeira do filho, Dani, e falava o seguinte: caramba, então ele ia no mercado, comprava as coisas e deixava na geladeira do filho. Todo dia, toda semana, vou dizer, toda semana. Teve uma hora que o filho, graças a Deus, porque ele era homem. Tem cara que não é homem. Eu estou falando de um homem. Tá? Chegou para o pai, Ronaldo, e falou o seguinte: pai, eu sou homem. O senhor está me fazendo, está me dando um problema. A minha mulher não pode se acostumar com esse padrão. O senhor sabe quanto eu ganho. Eu prometi sustentar minha família. Mas eu quero sustentar com as mãos que o Senhor me deu. Para de ficar trazendo compra para minha casa. O que eu tenho, eu como. O que eu não tenho, eu não como. Eu sou homem. Isso é ser homem, amados. É assumir a sua casa. É deixar papai e mamãe. Até o tempo está estourando, mas eu ia insistir muito nesse ponto aí, mas vamos seguir. Você entendeu, não entendeu? Pastor, mas eu não quero isso para mim. Então não casa. Ninguém é obrigado a casar. Você foi obrigado a casar, Adriano? Corda no pescoço? Nada. Então você casou porque quis. Então você é homem e vai sustentar a casa como tem sustentado. A esposa pode ajudar? Claro que pode, amados. Eu não estou falando que não pode ajudar, deve ajudar. Agora cabe ao homem deixar pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Deixar e se unir. Aí tem o termo juntar, não é? A palavra no original significa cimentar, unir. Um relacionamento insuperável, inseparável, para ser preciso. A mulher torna-se parte do homem, o homem torna-se parte da mulher. O homem precisa ser o amigo mais íntimo da mulher, o melhor amigo, parceiro fiel. A mulher também precisa ser amante, melhor amiga, parceira fiel. Só tem os dois, amados. Um ou outro. Um ou outro. O homem só tem a mulher só tem o homem. Eles têm que estar unidos. Unidos, tem que juntar. Tem gente que fala: mas pastor, não deu liga. Não deu liga? Peça a Deus que o Espírito Santo é a santa liga. Se casou, meu amigo, tem que dar liga. Não tem como. É homem e mulher, tem que dar liga. Exige mais. Casamento não é química, amados. Casamento não é frenesi toda hora. Casamento não é emoção, extasiante toda hora, poesia toda hora, não, amados. Tem dureza. Mas a gente tem um compromisso que se une. Tim Keller vai dizer o seguinte: amanhã não comece bem a semana, você vai ouvir.
Se os casais sobreviverem aos 5 primeiros anos do casamento, cerca de 2/3 dos casamentos, se eles sobrevivessem os 5 primeiros anos de casamento sem aventar a possibilidade de divórcio, eles não separariam mais. O que acontece é que há casais que já casam pensando em separar. Já entra em casa descostas. Já entra para sair. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Mas a gente tem um compromisso, tem uma aliança. Não é, Bruno? Tem uma aliança. Tem que casar para dar certo. E se já está casado, tem que fazer dar certo. Salve situações absurdas. Eu não quero aqui ser intolerante. Existem situações absurdas. Violências, abusos, traições. Uma série de coisas. Eu estou falando de situações que precisam ser resolvidas à base de compromisso, de aliança, para ser uma só carne. A expressão uma só carne é a construção hebraica para indicar uma mudança de estado. Se o homem estava só, agora ele é um só acompanhado. O objetivo do casamento não é apenas tornar-se um fisicamente, mas é em cada aspecto do relacionamento. Um só no coração, um só no amor, um só na confiança, um só no propósito, um só no pensamento e, acima de tudo, um só em Cristo. Por isso que Jesus disse em Marcos 10, 7 e 8, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E o texto termina dizendo que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ah, amados e amadas, eu queria ter tempo para desenvolver melhor com vocês essa ideia dessa nudez. Havia uma transparência entre eles. Não havia necessidade de roupas. Não havia necessidade de qualquer tipo de proteção. Eles estavam vulneráveis um ao outro. C.S. Lewis vai dizer, amar é ser vulnerável. Eles estavam amados abertos, um para o outro. Não havia reservas, estavam nus, não se envergonhavam. Não havia assunto proibido, não havia tabu. Estavam nus, estavam inocentes, transparentes, íntimos, vulneráveis. No pós-pecado, a nudez passou a ser um problema. O homem procurou roupas para si. Mais tarde, no capítulo 3, versículo 7, nós vamos encontrar esta passagem. Mas até esse ponto, amados, o casal estava curtindo sua lua de mel, na presença do Criador, como adoradores, em espírito e em verdade. Não se envergonhavam. Um autor vai dizer de que eles estavam de pé diante de Deus, sem nenhum embaraço. Mas depois do pecado, que desgraça, depois do pecado eles se envergonharam, um do outro, ambos de Deus. Procuraram folhas de parreira, tentaram esconder, mas isso não foi suficiente. Mais tarde, um animal precisou ser morto, antevendo o sacrifício do Cordeiro perfeito, Jesus, que nos vestiu com tudo aquilo que envolve dor, sacrifício e sangue para a nossa redenção. Hoje voltamos a estar nus, ou podemos voltar a estar nus um diante do outro, pelo sangue de Cristo, que nos torna um, que resolve o nosso problema maior, que é o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos nos revestir de Cristo, amados, como Paulo vai dizer em Romanos 13, 14. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Caminhando para o final, as últimas aplicações desses últimos minutos. Primeiro, Deus providenciou na mulher a resposta para a solidão do homem. De fato, não é bom que o homem esteja só. Coloque a mão no seu coração e receba essa palavra. Deus faz com que o solitário more em família. Liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra
estéril. E em Jesus, o casamento é dignificado e pode ser celebrado como algo que veio do próprio Deus. A família é a ideia de Deus. O pecado, amados, sabe o que o pecado trouxe? Divórcio, poligamia, concubinato, poliandria, adultério, promiscuidade, perversão. O divórcio nunca foi parte do plano original de Deus. É uma concessão por causa do pecado. Você conhece o texto. Mateus 19, 8 e 9. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu quero, em homenagem então aos casais aqui, terminar com comentários, frases. Não vou comentar, apenas vou citar, de irmãos nossos puritanos do passado, que nos deixaram trechos, frases, mensagens, e que eu quero, ao final delas, se você desejar, ouvir o seu amém. Dando um clique, João. Vamos tentar. Esse prossegue. Talvez não dê para você copiar ou atentar, mas depois você tira foto ou veja aí no YouTube. É uma misericórdia, a frase de Richard Baxter. É uma misericórdia ter uma amiga fiel que o ama inteiramente, a quem você pode abrir sua mente e comunicar seus afazeres. É uma misericórdia ter tão perto uma amiga a ser ajudadora à sua alma e suscitar em você a graça de Deus. Outra, Henry Smith. Essa vida seria miserável, enfadonha e desagradável para o homem, se o Senhor não lhe tivesse dado uma mulher para acompanhá-lo em seus problemas. Outra, William Gouche. O casamento é um abrigo para aqueles que estão em perigo de sua salvação, pela força das tentações à lascívia. Uma outra, William Altley. O amor conjugal não admite igual, mas coloca o companheiro no mais íntimo de sua alma. Não conhece ninguém mais querido, ninguém tão amado. Outra, Thomas Walker. O homem cujo coração está preso à mulher que ele ama, sonha com ela à noite, tem-na em seus olhos e percepção quando acorda, medita nela quando senta à mesa, anda com ela enquanto viaja e conserva com ela aonde vai. Conversa com ela aonde vai. Outra, Thomas Guthrie. Não existe nenhuma sociedade mais íntima, mais completa, mais necessária, mais amável, mais prazerosa, mais contínua do que a sociedade de um homem e uma mulher. A principal raiz, fonte e origem de todas as sociedades. E por fim, Thomas Adams. Não existe na terra uma fonte de conforto semelhante ao casamento. Essa é a ideia de Deus. Se dependesse de você, cara pálida, tinha tudo para dar errado. Ainda bem que não depende de você. Ainda bem que é a ideia de Deus. Se levante, meu queridão, minha queridona. Que bênção. Que bênção. Santamente piegas, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus criou o homem. E depois do homem, criou a mulher. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Iguais em essência, porque vem do mesmo Deus. Porque o sopro de Adão, de Deus em Adão foi para Eva também. Mas os papéis são distintos. Primeiro o homem, depois a mulher.
Louve ao Senhor pelo seu cônjuge. Ore agora em gratidão. Não quero constranger você que é solteiro, solteira, ou divorciado, divorciada, ou que está vivendo uma situação. Não, não. Mas eu quero que nesta noite nós valorizemos o plano de Deus. Ontem, num canal de televisão, Débora e eu estávamos assistindo, e aí o jornalista falou o seguinte: agora vamos ter uma história de amor, em homenagem ao Dia dos Namorados. A reportagem foi de 2 mulheres. Eles querem, amados, a sociedade quer nos comunicar de que isso é normal. Mas Deus criou um homem e uma mulher. Não foi Eva e Eva. Adão e Ivo. Adão e Eva. Homem e mulher. Tem que ser assim. Entendeu, garotão? Entendeu, garotona? Ah, pastor, mas nós temos que respeitar. Não, respeitar as pessoas, aquelas que, enfim, mas nunca aprovar. Nunca. Deus não tem outro plano, amados. Deus não vai mudar de ideia. Já tem cantor e cantora evangélica cantando em casamento de homossexuais. Eu sei que está gravado, eu sei que isso daí, mas eu falo com convicções. Nós não aprovamos. Pastores fazendo casamento de 2 homens e de 2 mulheres. Falsos pastores. Porque Deus criou um homem e uma mulher. 2 homens não geram uma vida. 2 mulheres não geram uma vida. Não se completam. Não foram criados um para o outro. O homem e a mulher foram criados para se complementarem. Obrigado, Deus, pela família. E a base da família é um homem e uma mulher. Nós queremos ensinar isso. Nós queremos ensinar isso. Nós cremos nisso. Por mais que nós tenhamos homossexuais, inclusive adotando crianças, porque infelizmente muitos casais cristãos que podem adotar não fazem, e eles estão em briga, eles estão em debate. Nós precisamos insistir nisso, de que a criança saudável convive com o referencial de pai e de mãe. Um mau pai é melhor do que não ter pai nenhum. Tem que haver referência. Nós estamos vivendo uma sociedade sem referenciais, sem fundamentos. Homens que estão invertendo seu papel com a mulher. Mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas porque elas têm que pagar todas as contas. Elas é que têm que prestar atenção nos horários dos filhos. Elas é que têm que acompanhar os deveres da escola. Enquanto os homens, alguns trabalham, mas mesmo trabalhando, ainda sobra um tempo, que ao invés de ser dedicado à família, são dedicadas aos seus pecados particulares. A pornografia,
a vadiação. Levante homens aqui neste lugar. Homens que honrem suas famílias. Homens que são apoios morais para essa sociedade decadente. Homem que é homem ajuda a mulher no serviço doméstico. Homem que é homem acompanha o filho na escola. Homem que é homem trata a mulher como vaso e vaso mais frágil. Levante mulheres também que entendam o seu papel de estar sob o domínio amoroso, cuidadoso dos seus esposos. Que aprendam a discernir esse tempo, onde tantas vozes feministas apregou uma tal de emancipação ou empoderamento que é antibíblico. Que mais mulheres deixem a carreira, muitas vezes, sobretudo quando os filhos são pequenos, para ficar em casa, educando seus filhos nos primeiros anos, que são essenciais, como Joquebede fez com Moisés. Meu Deus, está na hora das famílias decidirem se querem construir uma casa ou edificar um lar. Deus, casamento é sério. Casamento é para a vida toda. Deus fez o casamento para durar. E a despeito de tantas oposições, a igreja vai continuar crendo nisso. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse despertamento que o Senhor nos deu nesta noite. Obrigado, obrigado, obrigado. No nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Se essa é de queridão, queridona, eu vou estar à porta para cumprimentar a todos. Temos cantina, tá ok? E vocês estão convidados a participar com a gente.